E aí, pessoal, tudo bem? Vamos que vamos, então, seguindo aqui a nossa aula de concordância verbal. Já vimos, então, os primeiros casos, né, a regra geral de concordância verbal, tanto para com o sujeito simples quanto para o sujeito composto. Então, vamos ver agora alguns casos, algumas particularidades, tá, de concordância verbal. Então, vamos lá, os principais casos, deixa eu compartilhar aqui com você, tá aqui a nossa tela. Vamos lá, deixa o prof pegar, colocar aqui para baixo. Tá, vamos lá. Gente, deixa eu pegar um marcador aqui, só um minutinho. Vamos pegar aqui. Vamos pegar. Tá, beleza, olha só. Então, aqui, pessoal, a gente tem o chamado sujeito posposto distanciado, tá? O que que é um sujeito posposto distanciado? É o que a gente viu já acerca, né, de um sujeito, tá? Por exemplo, posposto ao verbo, né? Tipo, o sujeito posposto ao verbo é aquele que vem depois. Mas o fato dele estar posposto, ele pode estar próximo, pode estar ali pertinho, né? Mas ele também pode estar um pouquinho mais distante. Seja ele simples, seja ele composto. Isso aqui, gente, na verdade, não é assim, é uma exceção à regra. Você vai ver que não, quer ver? Olha só. Viviam o meio de uma grande floresta tropical brasileira seres estranhos, tá? Aqui eu só comi o ozinho, tá? Viviam no meio, tá? Viviam no meio de uma grande floresta tropical brasileira, seres estranhos. Como é que eu faço para descobrir o sujeito de uma oração? De novo, né, gente? A gente faz a perguntinha: quem é que mais verbo? Quem é que mais verbo? Então, quem é que vivia no meio de uma grande floresta tropical brasileira? Resposta: seres estranhos. Então, seres estranhos é o meu sujeito, e no caso é um sujeito simples, tá? Por que que é um sujeito simples mesmo? Porque tem então somente um núcleo, que é seres. Gente, se o meu núcleo ele está no plural, olha aqui, ó, seres está no plural, o verbo vai para o plural. Por isso que eu tenho viviam. Toma muito cuidado, porque o pessoal acha que tem que concordar com aquilo que está mais próximo, né? Então, vivia no meio de uma grande floresta tropical. Não, não tem nada a ver, tá, gente? O verbo, ele concorda com o núcleo do sujeito. Lembra disso, regra geral, tá bom? Muito bem. Agora sim, agora a gente pode chamar de particularidade, tá? Que é justamente a concordância com os verbos impessoais. O que são verbos impessoais, Dani? Que eu não lembro. Os verbos impessoais, gente, são aqueles verbos em que a oração não apresenta sujeito. É uma oração sem sujeito. Ou o também chamado sujeito inexistente. Justamente por esses verbos impessoais não apresentarem sujeito, nada mais lógico que o nosso verbo ficar no singular, tá? Isso aqui a gente vê muito lá na análise sintática, né? Tá? Eu trabalho bastante isso na análise sintática quando eu estou falando de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Então, lembra, os verbos impessoais, que são aqueles verbos que não têm sujeito, regra geral, eles ficarão no singular, justamente porque eles não têm sujeito, tá, pessoal? É o que acontece, né, com o verbo haver e o verbo fazer. Sempre que aparecer o verbo fazer, Dani, não, lembra, olha só, puxa uma setinha aqui para o fazer. É o fazer relacionado a tempo, tá? Ou ainda o haver no sentido de existir, né, pessoal, tá? Então, é o verbo haver no sentido de existir. São os únicos, Dani? Claro que não, né? Claro que não. A gente tem verbos que indiquem fenômeno da natureza, no sentido denotativo. A gente tem o verbo ser relacionado a data, hora e distância, tá, gente? Então, tomem cuidado. Aliás, o verbo ser relacionado à data, hora e distância, lembra que ele concorda com a data, com a hora e com a distância, tá? Então, também é uma particularidade, né? Então, por exemplo, aqui, ó, gente, ó, faz 2 meses que não pratico esporte, o que não é verdade, graças a Deus, tá? Mas, enfim, então é faz e não fazem. Tem gente que se emociona, acha que é faz em 2 meses. Não, é faz, porque o verbo fazer relacionado a tempo, ele é impessoal, ele fica obrigatoriamente no singular. Ó, havia problemas no setor e não haviam problemas no setor, tá, gente?
Porém, ó, a observação, se eu substituir o haver pelo existir, fica existiam, tá, gente? Por quê? Porque o verbo existir tem sujeito. Quem não tem sujeito é o verbo haver com o sentido de existir, tá bom? Toma cuidado com isso. Vamos lá, mais um caso aqui de concordância verbal, tá, gente? Que é o verbo na voz passiva sintética. Lembra que é quando eu tenho o Czinho chamado partícula apassivadora, ou pronome apassivador. Quando eu tenho a chamada partícula apassivadora ou pronome apassivador, tá, gente? Tem que cuidar para não confundir com o índice de determinação de sujeito. Por quê? Porque se eu tenho uma partícula passivadora, eu tenho sujeito. E aí o verbo concorda com o núcleo do sujeito. É regra geral. Como assim, Dani? Vamos lá. Quando eu pego uma frasezinha como essa, ó, vamos imaginar que na hora da prova eu fico na dúvida se é criou-se ou criaram-se muitas expectativas para a luta, tá? Lembra que sempre que tem uma concordância com o C, para descobrir o sujeito, a gente faz a pergunta que é que se mais o verbo. É essa perguntinha aqui, né, gente? Que é que se mais o verbo. Se eu tiver resposta e a resposta não for introduzida por preposição, ó, resposta não introduzida por preposição, eu estou diante do sujeito. Quer ver? Olha só. Vou pegar aqui um marca-texto. Vamos lá, ó. Que é que se criou? Resposta: muitas expectativas para a luta. Está aqui. Tudo isso aqui é o meu sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Expectativas, né? Tá? Então, ó, criaram-se no plural, porque ele concorda com o núcleo do sujeito, tá bom? Dani, por que a gente chama isso aqui de voz passiva sintética? Porque isso aqui é uma voz passiva, gente, tá? Não, Dani, voz passiva é aquela coisa do foi feito, foi comprado, foi realizado. Gente, quer ver? Muitas expectativas para a luta foram criadas, ou muitas expectativas foram criadas para a luta, tá? Então, isso aqui é, sim, uma voz passiva, só que chamada de voz passiva sintética, tá bom? Depois, gente, o que que nós temos? Vamos lá, ó, verbo concordando com o antecedente correto do pronome relativo ao qual se liga. Então, olha só, vamos lá. Contratei 2 pessoas para a empresa, tá? Que tinham experiência. Olha só, isso aqui, ó, tu tem que ver que tem um quezinho, mas esse quezinho, ele está retomando quem? Vamos ver pelo contexto. Contratei 2 pessoas para a empresa que tinham experiência. Quem é que tinha experiência? A empresa ou as pessoas? As pessoas as quais tinham experiência, né, gente? Então, ele está retomando as pessoas, não a empresa, tá? Até pelo contexto fica evidente isso. Portanto, tinham. Tem que analisar o contexto. Toma cuidado com o pronome relativo, tá? Por favor, né? Depois, gente, sujeito coletivo com especificador plural. Esse aqui é legal também, tá? Por quê? Porque, olha só, vamos lá. A gente sabe que o coletivo, né, o sujeito coletivo, o que é um substantivo coletivo? É aquele substantivo que, embora uma palavra singular, o seu valor semântico se refere a coisas no plural. Por exemplo, vamos lá. Quando eu falo uma alcateia, né, tá? Uma cáfila. Vamos fugir da alcateia que todo mundo lembra lá dos lobos e tal. Vamos pegar cáfila, que é de camelos, né? Eu posso, se eu colocar o especificador no plural, tá, gente? O que vem depois ali, eu posso fazer a concordância com o que vem no plural também. Então, olha só, se eu falo assim, ó, a multidão de torcedores vibrou, no caso, vibrou está concordando com multidão. Mas como a multidão é um coletivo e ele está especificando, ó, depois no plural, é o coletivo de quê aqui? Ah, de torcedores, eu também poderia utilizar vibraram. Então, a multidão de torcedores vibrou ou a multidão de torcedores vibraram. Dani, o sentido é o mesmo? Exato, mesma coisinha, mesmo sentido, tá, gente? Posso fazer essa substituição sem qualquer prejuízo à estrutura frasal original, tá bom? Tranquilo? Muito bem, seguimos aqui, ó.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa o prof pegar aqui só mais um, só deixa eu trocar a cor. Vamos lá. Aqui, ó, gente. Sujeito oracional. Vamos puxar aqui um quadrinho. Espera aí, para ficar melhor. Aproveitar que a gente tem espaço. Vamos lá. Aqui, ó. Tá? Gente, o que é um sujeito oracional? Lembra que o sujeito oracional nada mais é do que uma oração na forma de sujeito, tá? Isso quer dizer que estamos falando de uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Lembra? É aquela oração inteira que exerce, que é subjetiva. Meu A saiu horrível, deixa eu tentar melhorar isso aqui. Subjetiva. Ó, é uma oração inteira que exerce função de sujeito, tá? Então, ó, sujeito oracional é uma oração inteira exercendo função de sujeito, tá? Tá, Dani? E aí? E aí é o seguinte, gente. E aí que o verbo que concorda com o sujeito oracional ficará sempre, sempre, sempre no singular, tá? Quer ver? Olha só, vamos lá. Convém a eles alterar a voz, tá? Descobre para mim o sujeito do verbo convir ali. Faz a perguntinha, né? Que é que convém? A eles. Não, a eles é a quem convém. Eu quero saber que é que convém. Resposta, alterar a voz. Dani, tu tá querendo me dizer que o alterar a voz é o sujeito do verbo convir? Exatamente. Ele é o sujeito do convém, tá? Muito bem. Alterar a voz. Dentro do alterar a voz, a gente não tem um verbo? Sim. Então, estamos falando de uma oração. Isso quer dizer que nós temos aqui uma oração exercendo função de sujeito. Isso quer dizer que nós estamos diante de uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá, Dani? E aí? E aí que o verbo que concorda com o sujeito oracional tem que ficar obrigatoriamente no singular. Por isso que é convém com acento agudo e não, por exemplo, ó, convém com acento circunflexo, tá, gente? Né? Por quê? Porque o convém com acento circunflexo existe, mas é terceira pessoa do plural. Então, tome muito cuidado, tá? Na questãozinha como essa, eles podem perguntar assim, a palavra convém, em linha 18 do texto, poderia ser substituída por convém. Trocar, né? Convém com acento agudo para convém com acento circunflexo. Esse caso aqui, em hipótese alguma, poderíamos fazer isso, tá bom? Tranquilinho? E a última regrinha aqui desse, né, take, tá? Vamos lá, desse bloco, né, pessoal? Deixa eu só colocar isso aqui um pouquinho mais para cima, beleza. Olha só, o núcleo do sujeito no singular, então, o núcleo do sujeito no singular, seguido de adjunto ou complemento no plural, tá? Dani, como assim? Não entendi. Vamos lá. Ó, conversa breve nos corredores pode gerar atrito, tá? Então, gente, o que acontece, tá? É, que nem eu coloquei ali para vocês, isso aqui são casos que aparecem muito em prova. Por quê? Porque o cara confunde, né? Ele confunde a regra. Então, quer ver uma coisa? Ó, conversa breve nos corredores pode gerar atrito. Se eu te perguntasse quem é que pode gerar atrito, provavelmente você responderia conversa. Tá? Deixa eu melhorar meu V aqui. Conversa breve nos corredores, certo? Porque é tudo isso aqui, né? O nosso sujeito. Então, ó, conversa breve nos corredores. Tudo isso aqui é o nosso sujeito. Beleza. Mas vamos voltar à regra geral. Com o que o verbo concorda? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. E aí tem uma coisa aqui que você não pode encarar como núcleo, gente. O que eu não posso encarar como núcleo aqui? Nos corredores. De forma alguma. Por quê? Porque nos é em mais os. E tudo aquilo que vem introduzido por preposição, no caso em aqui, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, lembra, né? Tudo aquilo que vem introduzido por preposição não pode ser núcleo do sujeito, tá, gente? Então, tudo isso é o nosso sujeito, mas o núcleo só pode ser o quê? Conversa. Tá? Se o núcleo está no singular,
é porque o verbo que concorda só poderá aparecer no singular, tá? Então, conversa breve nos corredores pode gerar atrito, tá? Tranquilo, gente, até aqui, sem probleminhas? Então tá, paramos aqui nessa partezinha aí, então, né, dos principais casos de concordância verbal, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.